Bom dia mais uma vez. Pessoal, hoje eu vou falar de forma sintética, clara e objetiva para você entender. E nosso programa hoje vai ter alguns minutinhos a menos, porque eu tenho uma audiência que começa já já, tá bom? Vamos lá. Como é que você vai declarar os imóveis que você tem na sua declaração de imposto de renda? Existe uma ficha lá no aplicativo, no programa da declaração do imposto de renda, que é um programa da Receita Federal do Brasil, que se chama Bens e Direitos. E lá você vai colocar o imóvel que você comprou, que você já tem. Como é que você coloca esse imóvel lá? Você vai na ficha, salvo engano, é a opção 2, não lembro, eu tenho que olhar que são muitos números, as opções são grandes, mas você vai na ficha Bens e Direitos, aperta lá com o mouse Bens Imóveis e vai botar lá casa, apartamento, terreno, seja lá o que for, tá? Colocou isso. Na parte descrição do bem, você vai detalhar esse bem. Apartamento 906, da rua, do número tal, da rua tal, adquirido em não sei quando, em 1994, de fulano de tal, CPF número tal. Depois disso, você vai colocar o valor dele em 31 de dezembro de 2023. E depois você vai colocar o valor dele em 31 de dezembro de 2024. Você tem que colocar esses dois valores, salvo se o imóvel tiver sido adquirido no ano de 2024. Caso em que o campo posição em 31 de 12 de 2023 vai ter que ficar vazia, sem qualquer número, porque aquele bem não fazia parte da sua massa patrimonial durante o exercício de 2023, tá? Isso você vai fazer, quando você for colocar o valor, você vai ter que colocar exatamente o valor que você comprou, tá? Você não atualiza esse valor para o valor de mercado. Vamos admitir que você comprou um apartamento por R$100 mil no ano de 2024. Então você vai botar lá, apartamento, número tal, da rua tal, número tal. E aí você coloca também, vai ter um campo específico para colocar a inscrição municipal e a matrícula no RGI, se o imóvel tiver matrícula. Tá? Como ele não existia em 2024 para você, tá? Como você não tinha ele em 2023, você vai colocar só o valor dele em 2024. E esse valor é exatamente o seguinte, é a soma do que você pagou no imóvel, para comprar o imóvel, para adquirir, e você pode somar a esse valor as despesas com escritura, com ITBI e com registro. Só. Você não atualiza esse valor para o valor de mercado, mesmo que o imóvel valha muito mais ou que ele valha menos. Você também não diminui esse valor. O valor permanece inalterado. Então vamos admitir aqui outra hipótese, que você tenha comprado esse imóvel financiado em 2024, em qualquer mês, vamos botar fevereiro de 2024. Você vai botar lá, imóvel, aí vai botar, né, a mesma ficha Bens e Direitos, imóvel, apartamento, porque você consegue distinguir apartamento e casa, e aí você vai botar lá, apartamento, né, que é o nosso exemplo, apartamento 304, da rua tal, 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 tal. E nessa hipótese, você vai botar na descrição o preço que você pagou, quanto você deu de sinal, por exemplo. Porque o financiamento você dá uma parte e a outra parte é a instituição financeira que paga para que você pague as suas parcelas do financiamento. Então você pode somar nesse caso. Você vai botar no custo de aquisição o valor que você pagou, somadas todas as parcelas que você pagou durante o ano de 2024. A única atualização que você pode fazer é essa, além de mais uma outra. Se você já tem um apartamento e fez obra nesse apartamento, benfeitorias,
reforma. E aqui eu não falo, tá, pessoal, de manutenção. A manutenção faz parte é um custo seu. Isso não faz parte de benfeitoria, não é uma benfeitoria. Então você tem um imóvel que você comprou em 2024, você vai declarar o valor que você pagou efetivamente, o que você tirou do bolso, mais as parcelas que você pagou durante todo o ano de 2024. E se você fez uma reforma, uma benfeitoria nele, você vai acrescentar esses valores da reforma. Mas é importante que esses valores referentes à reforma do imóvel, as benfeitorias realizadas, você tenha notas fiscais, recibos de prestação de serviço, tudo bem organizado. Porque isso tudo, no futuro, quando você for vender o imóvel, a Receita Federal pode te chamar, tá? Para você comprovar que realmente fez aquelas despesas, porque vai impactar diretamente no ganho de capital quando você vender o imóvel. Então é muito importante você guardar o comprovante de pagamento do ITBI, que aqui nós temos o hábito de chamar de ITIV, o comprovante de pagamento da escritura e o comprovante de pagamento do registro. Porque isso tudo vai acrescer ao valor do bem, acresce ao valor do seu bem imóvel, e você precisa ter isso tudo guardadinho. E toda reforma que você fizer, toda benfeitoria que você fizer, é necessário que você guarde as notas fiscais de todos os materiais comprados e os recibos ou notas fiscais da mão de obra, tá? Sem exceção. Guarda tudo, compra uma pastinha na papelaria que custa R$1 e isso pode te poupar uma dor de cabeça enorme. E acredito que já tem tanta coisa no mundo aí que pode te dar dor de cabeça, e essa é uma dor de cabeça que você não vai querer ter. Vamos deixar o leão do imposto de renda virar um gatinho para você. Tonezinha, tá com cara de quem quer fazer uma pergunta. Eu quero saber assim, se difere essa declaração de imposto de renda em área rural é uma coisa, em área urbana é outra? Não. Não. O imposto de renda é o mesmo? É o mesmo imposto de renda. Existe uma declaração específica, tá, para imóveis rurais, para proprietários de imóveis rurais, mas é referente à propriedade, à atividade rural. Tá? A declaração de imposto de renda não tem nada a ver com isso não, é a mesma declaração. E ele vai declarar lá a fazenda dele, o ganho que ele teve com a atividade rural, ele vai declarar tudo. Agora você falou aí uma questão crucial, que é o valor, a valorização do imóvel. Mas eu vou até tirar a área rural aí para não complicar. Eu vou ficar na área urbana mesmo. Uhum. Por exemplo, eu tenho um imóvel, um sobradinho, foi invadido pelo sem-teto. E a área é considerada conflituosa, problemas. O meu imóvel desvalorizou. Como eu posso citar isso? O imposto de renda vai acreditar? Como é que vai ser isso? Porque aí desvaloriza. Ao invés de valorizar, desvalorizou. Excelente pergunta, Toné. O que você vai fazer se o seu imóvel desvalorizar? Seja qual for a hipótese. Foi invadido... A minha região... Houve deslizamento, está numa área... Não é? Houve deslizamento. De risco. Foi inundado, seja lá o que tem acontecido, o que você vai fazer na sua declaração? Nada. Você não vai fazer? Nada. Você vai manter o valor que está ali. Que estava antes. Que estava antes. Você não vai fazer absolutamente nada. No exercício anterior. Não, exatamente, não vai fazer nada. A declaração que você presta... não é para atualizar o bem do imóvel. Não é para isso. É para saber se você continua com aquele imóvel. Com aquele imóvel que ainda pertence a você. Isso. A valorização, as oscilações de valor de mercado, elas não devem estar na sua declaração. Tá? A Receita vai interessar o custo de aquisição, tá? Que foi exatamente a hipótese que eu dei antes, que o imóvel pode ser financiado ou comprado à vista. E no caso do imóvel financiado, você pode ir acrescentando ao custo de aquisição as parcelas que você pagou a título de juros e amortização,
as parcelas do financiamento habitacional, e só isso, só assim você pode atualizar o valor, tá? Agora, valorizou o apartamento que eu comprei por 100 mil, hoje vale 200, vou atualizar no imposto de renda. Não, esquece. Esquece. O valor de venda, quando você for vender o imóvel, o cálculo ele é feito com base no seu custo de aquisição. Lá atrás. Lá atrás, ou durante todo o período... No momento de aquisição. No período de aquisição e durante toda a vida que você... do imóvel que esteve com você. Aí fiz uma reforma, aí você pode acrescentar o valor dessa benfeitoria, tá? Desde que você tenha os documentos que deem suporte a esse aumento, senão depois você vai ter um problema. Então, o valor deve permanecer, não fez reforma nenhuma, não pagou nenhuma prestação, o imóvel foi à vista, o valor permanece inalterado. Esse custo de aquisição, quando você vende o imóvel, a Receita utiliza esse valor atualizado, mas por uma tabela própria da Receita, para calcular o seu ganho de capital quando você vender. Então, ele pega esse valor do custo de aquisição, pega o valor de venda, atualiza o custo de aquisição e determina o quanto você teve de ganho de capital. Então, o custo de aquisição ele permanece inalterado, salvo as hipóteses de financiamento, que você tem que acrescer o valor que você vem pagando, e as benfeitorias realizadas. Respondida a pergunta? Respondida. Agora eu quero falar sobre o caso de pessoa jurídica. Aí eu tenho um estabelecimento comercial em sociedade. Aí entrei em litígio, dissolveu a sociedade. Como é que fica aí essa situação? Enquanto está em litígio, porque se resolveu, um comprou a parte do outro, tudo bem. Mas se não comprou e ainda está em litígio, quem vai pagar? Se o sócio não quer pagar, eu vou pagar sozinha? Isso é uma outra questão. Ali não tem imposto de renda, né? O imposto de renda, ele incide sobre... A pessoa jurídica não tem... Não, mas aí não é sobre... Porque não ocorreu a transferência das cotas, né? Se não ocorreu as transferências das cotas, não houve... Permanece como está. Permanece como está, não muda nada. Quando houver a alienação, a transferência, a cessão das cotas, seja por acordo entre as partes, um ato jurídico entre as partes, seja por determinação judicial, ali sim você vai incluir ou excluir aquela quantidade de cotas ao seu imposto de renda. Tá? E preste atenção, o valor do capital social não significa muita coisa para venda, para cessão de cotas sociais não, tá? O que vale é o valor que você efetivamente vendeu. Existem algumas empresas que têm um capital social bem baixinho, mas que conseguem gerar muito caixa, ter muita rentabilidade, e existe um levantamento especial, um balanço especial para apurar o valor do imóvel, o valor da sociedade. Então, uma sociedade que tem um capital social de 10 mil, ela pode chegar a valer 300 mil. Então, se uma pessoa tem 150%, tem 50%, ele não recebe 5 mil, ele recebe 50% do valor da sociedade, que na hipótese que eu dei vai ser 150 mil. Tá? E aí ele paga sim, pode ser que pague imposto de renda sobre essa diferença. Tá? Toné, hoje o programa é curto, eu peço perdão a você que está em casa nos assistindo, mas eu tenho uma audiência agora e eu não posso faltar, né? Advogado que falta audiência, já viu. Então, eu agradeço sua audiência, peço perdão, peço desculpas pela forma acelerada que eu falei hoje, e semana que vem eu compenso isso que a gente não conseguiu falar, tá? Vamos falar novamente sobre o imposto de renda. Vamos continuar até o último dia. Explica aí, doutor, que termina dia 30, né? Termina dia 30, não é dia 31 não, hein, pessoal? Não vai dar esse mole não. Dia 30. O mês pode ser 31, mas a data da Receita 30. é a 0 hora do dia 30. Exatamente, 23h59. 23h59. Isso, e não deixa para o último dia não. Então, pela sua atenção, pela sua companhia, eu deixo aqui meu sincero agradecimento. E quarta que vem estaremos aqui novamente. Um beijo para você. Beijo, Toné. Beijo, Pérola. Beijo.